Olá pessoal, vamos agora continuando aqui a nossa discussão, né, na aula de hoje sobre base e dimensão, nossa quarta aula sobre esse tópico. Bom, nas aulas passadas a gente definiu o conceito de base ordenada, né? A última parte da nossa aula passada a gente definiu o conceito de base ordenada, fizemos alguns exemplos. E nessa aula de hoje eu vou fazer um exemplo e um exercício do livro em relação a essa questão, desse assunto de base ordenada e coordenadas de um vetor em relação a uma base. Bem, eu vou começar aqui com um exemplo, pegando o espaço vetorial dos polinômios. E o exemplo é o seguinte, né? Suponha que você tem aqui o espaço vetorial dos polinômios de ordem menor ou igual a 2. Ele pede para verificar que beta, esse conjunto aqui, ele é uma base. Ele é formado pelo polinômio 1, depois o polinômio 1 mais x, depois o polinômio 1 mais x ao quadrado. Ele pede para verificar que isso é uma base e determinar as coordenadas do vetor 1 mais 2x mais 3x ao quadrado nesta base beta, certo? Muito bem. O primeiro passo é verificar que beta é uma base de V. Né? Bom, para verificar que isso é uma base, basta verificar que ele é linearmente independente. Por quê? Porque se ele for linearmente independente, e como esse conjunto beta tem três elementos, a gente já viu nas aulas passadas, né, que todo conjunto Li de um espaço vetorial de dimensão n, todo conjunto Li com n elementos no espaço vetorial de dimensão n é uma base. Né? Então, como eu sei a dimensão desse espaço V é 3, se beta, como beta tem três elementos, né, basta verificar que ele é linearmente independente. Não precisa verificar que ele gera todo espaço V. Né? A gente viu isso nas aulas passadas. Então, para verificar que beta é uma base, basta verificar que ele é linearmente independente. E aí ele será uma base. Muito bem, para verificar que ele é linearmente independente, você, como sempre, né, você faz uma combinação linear nula e tenta verificar se todos os coeficientes devem ser nulos ou não. Se todos devem ser nulos, então o conjunto é Li. Caso contrário, ele é linearmente dependente. Então a gente começa aqui na equação 12, né? Pega uma combinação linear nula dos elementos de beta e eu quero inferir se A1, A2 e A3 devem ser todos nulos ou não. Né? Bom, a equação 12, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, né? Da forma 13. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente expandi, né, essa equação. A1 vezes 1 é igual a 1, A1 multiplicado por 1 mais x é igual a 2 mais A2x. Né? Eu expandi esse binômio aqui, 1 mais x ao quadrado. Né? Aí ficou 1 mais 2x mais x ao quadrado e multipliquei pelo A3. Né? Reagrupei os termos que são constantes, né? Ou seja, que não estão multiplicados por nenhuma variável x ou x ao quadrado. Agrupei os coeficientes que estão multiplicando a variável x e agrupei os caras que estão multiplicando a variável x ao quadrado. Certo? Então eu posso escrever essa equação 12 dessa forma aqui. 12 é essencialmente igual a 13. Né? Então observe então que para 13 valer, né, esse polinômio é igual a zero, a gente, lembrando a vocês que um polinômio é zero se e somente se todos os coeficientes devem ser nulos, né? Então 13 vale se e somente se esse coeficiente aqui deve ser nulo, este coeficiente deve ser nulo e este coeficiente deve ser nulo. Em outras palavras, A1 mais A2 mais A3 deve ser zero, A2 mais 2A3 deve ser zero e o A3 deve ser zero. Bom, mas isso vale, né, se somente se todos são zero. Logo, concluo que o meu conjunto beta ele é uma base. Certo? Muito bem. Agora que a gente sabe que ele é uma base, ele pede para você determinar
as coordenadas desse vetor 1 mais 2x mais 3x ao quadrado nesta base beta. Certo? Bom, então por definição, essas coordenadas y1, y2 e y3, eles realizam, né, eles satisfazem essa igualdade 14, essa equação 14, ou seja, o meu polinômio 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, ele é uma combinação linear dos elementos da base, onde y1 multiplica o primeiro elemento da base, y2 multiplica o segundo elemento da base e y3 multiplica o terceiro elemento da base. Certo? Beta é uma base ordenada, onde esse cara, vamos lembrar aqui quem é o beta, né? Esse cara aqui é o nosso primeiro elemento da base, 1 mais x é o segundo e 1 mais x ao quadrado é o terceiro elemento da base. Muito bem, então essa equação 14, ela satisfaz, y1, y2 e y3 satisfazem essa relação 14 aqui. Certo? Então, desenvolvendo o lado esquerdo de 14, para cada x fixo, eu posso reescrever 14 como sendo essa equação aqui. Faço a mesma coisa que eu fiz no argumento anterior. Expando, né, esse lado esquerdo aqui de 14. Eu agrupo, né, as variáveis independentes, os caras que estão multiplicando por x e os caras que estão multiplicando por x ao quadrado. Certo? Então eu chego em 15 aqui. Equação 15. Ok? Bom, agora você lembra, né, que dois polinômios, né, são iguais, né, se e somente se dois polinômios são iguais, se e somente se os seus coeficientes são iguais. Então, na equação 15, o polinômio aqui do lado esquerdo é igual ao polinômio do lado direito, se e somente se esse termo tem que ser igual ao termo independente do polinômio do lado direito, os coeficientes que multiplicam x têm que ser iguais aos coeficientes que multiplicam o variável x do polinômio do lado direito, e o coeficiente que multiplica x ao quadrado do polinômio do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente que multiplica x ao quadrado do polinômio do lado direito. Né? Então 14 vale se e somente se 15 vale, e se e somente se y1 mais y2 mais y3 é igual a 1, y2 mais 2y3 é igual a 2 e y3 é igual a 3. Né? Muito bem, aí você resolve esse sistema, essa é fácil de resolver. Né? Então, para achar as coordenadas desse vetor 1 mais x mais 2x ao quadrado na base beta, basta então resolver o sistema 16. Né? Então a gente resolve o sistema 16, y3 é igual a 3, y2 é igual a menos 4 e y1 é igual a 2. Então você resolve o sistema e chega no que ele pediu, né? As coordenadas do vetor desse polinômio na base beta. Ok? E aí a gente resolveu o exemplo. Vamos agora ao exercício 1 da página 68 do livro do Andrade. Né? O exercício é o seguinte. Suponha que você pega V, o meu espaço vetorial plano cartesiano, o R2, e ele fixou beta, um conjunto formado por dois vetores. O primeiro vetor é 2, 1 e o segundo é 1 e menos 1. Ele pede para você verificar que beta é uma base de R2 e calcular as coordenadas deste vetor 4 menos 1 na base beta e pede para você generalizar para o caso geral xy na base beta, onde x e y é um vetor arbitrário em R2. Bom, mostrar que beta é uma base. Bom, isso é simples, né? Da mesma forma do exemplo passado, a priori, eu sei que a dimensão do R2 é 2. E como eu tenho beta é um conjunto com dois elementos, basta verificar que esse beta é Li. Sendo Li, ele será automaticamente uma base, por ele ter dois elementos. Bom, para verificar que Li é trivial, né? Você faz uma combinação linear nula, resolve esse sistema aqui, 2 por 2, e chega na conclusão que x1 é igual a x2, igual a 0. Portanto, beta é Li e logo beta é uma base. Certo? Muito bem, agora para verificar
para calcular as coordenadas do vetor 4 e menos 1 na base beta, você vai para a definição, né? Ou seja, o que significa as coordenadas do vetor na base beta. As coordenadas desse vetor 4 e menos 1 na base beta, vou chamar genericamente de y1 e y2, eles satisfazem essa equação aqui. Né? Isso é a definição das coordenadas desse vetor 4 e menos 1 na base beta. Certo? Resolvendo o sistema, a gente chega que y1 tem que ser igual a 1 e y2 tem que ser igual a 2. E logo, as coordenadas desse vetor na base beta é 1 e 2. Certo? Só lembrar aqui, para quem ainda não está atento a isso, né? Quando eu escrevo y1 e y2, esse cara é o coeficiente que multiplica o primeiro elemento da base, beta, que é 2 e 1, e o y2 é o coeficiente que multiplica o segundo elemento da base, beta, que é 1 e menos 1. Certo? Se você troca a ordenação, em geral, vai trocar, as suas coordenadas mudarão, né? Como a gente viu isso na aula passada. Portanto, então essa é a resposta aqui do exercício quando as coordenadas do vetor 4 e menos 1 na base beta é 1 e 2. Ele também pede para você verificar as coordenadas de um vetor genérico x e y na base beta. Certo? Aí você vai fazer a mesma coisa. Né? Você vai pegar x e y agora é um vetor em R2 genérico, por isso que eu peguei duas letras, x e y. Fixei esses caras, x e y. E agora eu quero procurar y1 e y2 que satisfazem essa relação aqui. Tá certo? Muito bem, você resolve esse sistema e acha y1 e y2. Eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício. E aí a gente resolve, né, essa questão aqui do livro do Andrade. Certo? Muito bem, pessoal. Eu vou deixar para a aula que vem, né, para a gente terminar o assunto da primeira prova. Na aula que vem a gente vai falar sobre mudança de base, tá certo? Eu não queria misturar aqui as aulas. É um aprofundamento do que a gente já viu. Na próxima aula a gente vai falar sobre mudança de base, né? E aí a gente termina o assunto da primeira prova. Tá certo? Então a gente termina hoje por aqui. Um grande abraço para vocês.